Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje um projeto de áudio, seguindo aí os nossos projetos de eletrônica analógica. Semana passada vimos um amplificador em classe AB, hoje eu trago um equalizador paramétrico, bem simples, com poucos componentes para você fazer alguns testes aí no seu laboratório ou implementar no seu sistema de áudio. Deixe seu like, seja membro, se inscreva. Tudo aqui na descrição para você conferir. Toroid.com.br para você encomendar o seu transformador toroidal sob medida e indutores também para os seus projetos. E Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, você sabe, lá você acessa e utiliza o cupom WRKits para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O circuito é esse, como você pode ver, é bastante simples, utiliza poucos componentes, 4 amplificadores operacionais. Eu estou utilizando o LF356N, que é composto por JFETs no seu estágio de entrada, portanto uma impedância de entrada elevadíssima. Você também pode aplicar outros aqui. O 741 deve funcionar bem e pode utilizar o TL081 caso prefira. A alimentação é mais e menos 9 volts. Eu vou utilizar aqui, como sempre, capacitores de desacoplamento. Então, um par para cada op-amp, como você vê aqui, estes 8 de 100 nano. E aí o circuito tem a sua entrada aqui com um resistor de casamento de impedância 150K. Essa é a minha impedância de entrada. Então eu tenho um buffer analógico aqui. Esse primeiro estágio é para fazer esse casamento de impedância. E aqui eu tenho 2 ajustes. A diferença de um equalizador paramétrico é que eu consigo separar mais as faixas de ajustes, mantendo-as bem destacadas no meu sistema. Eu consigo atuar em atenuações na faixa central do meu áudio, como é esse caso aqui. Veja que temos ajustes a mais, não é apenas graves e agudos. Eu tenho um grave central e eu tenho um agudo central. E eu tenho como ajustar o sinal como um todo ainda com um ajuste único, que normalmente é chamado de ajuste de profundidade, que é este P1 aqui. Então basicamente o circuito atua desta forma e eu consigo controlar individualmente o fator de qualidade, então a faixa de atuação, isso naqueles equalizadores paramétricos mais sofisticados e profissionais, eu tenho realmente um controle preciso do fator Q dos meus filtros. Neste aqui nós temos estes 5 ajustes que vão lhe possibilitar uma equalização muito interessante do áudio, como veremos na prática e também daqui a pouco no simulador. Aqui esse estágio é para o ajuste dos graves, como você está vendo. Então eu tenho basicamente um passa-baixas aqui, onde eu atuo no equilíbrio de graves com P3 e na sua faixa central, que pega os médio graves aqui em P2, pela modificação da resposta em frequência deste filtro, obviamente. E aqui nos agudos. Os agudos eu acoplo com o 4, que é um buffer analógico também, e ele passa aqui por um filtro passa altas. E da mesma forma eu tenho P5 aqui para atuar nos médio agudos ali na frequência central. E aí uma coisa interessante do circuito é que ele utiliza essa realimentação positiva em U2, que está configurado como um amplificador inversor, onde nesse nó eu ajusto a profundidade geral com P1, e eu tenho o resultado final da saída aqui, na combinação então dos graves, que se encontram nesse nó com os agudos, como você vê, aplicado a entrada não inversora de U2. E aí na saída, meu sinal será equalizado. Consigo então variar a faixa de áudio com este circuito, começando lá dos 10 Hz até 100 kHz tranquilamente. Eu vou mostrar esta resposta em frequência no simulador e você também tem condições de fazer o teste prático aí, como eu vou demonstrar utilizando um gerador de funções e um osciloscópio. Então este circuito fica para download junto com o arquivo de simulação
que é esse aqui no LT Spice. Aproveito para falar dos nossos cursos. Nós temos curso de LT Spice do básico ao avançado, para você fazer, simulador excelente para você dominar. Tem o curso Entendendo Eletrônica Analógica, para quem gosta dessa área. Tem curso de áudio e amplificadores, análise de amplificadores, amplificadores operacionais básico e intermediário. Então tem muita coisa bacana. Estamos ainda com o curso de Python, linguagem Python em promoção de 50%. Deixe os links na descrição, conheça e invista no seu conhecimento. Eu ajustei os potenciômetros todos aqui para ficarem no centro. Significa uma resposta flat, que é quando eu tenho uma frequência, então, sem ser afetado em toda a faixa. O que entra no meu equalizador é o que sai, basicamente. Então vamos ver se é isso que está ocorrendo. Então, simulando, você pode ver que a resposta é flat. Ele está representando essa curva e ele atenua aqui no 100 kHz, que é interessante, mas aqui no eixo Y é uma variação de milidecibéis. Então, clicando com a direita, eu posso ajustar, por exemplo, colocar o topo em 1 dB, em passos de 1 dB, e o bottom em menos 20 dB, por exemplo. Então veja que a resposta está aqui, ó, uma linha reta. Quando eu diminuo aquele zoom que estávamos ali no eixo Y. Certo? Então vamos fazer o teste aqui, variando a frequência central. Então, vou começar com o Bass Center, que é o RV2, no caso o nosso P2 no esquemático. Ele está em 50K, vamos colocar em 1K para você ver o que acontece. Simulo de novo, veja que já modificou um pouco, sutilmente aqui, a nossa resposta centro-grave. É mínima coisa mesmo, mas já é o suficiente para termos uma alteração ali na atenuação. Vamos colocar 100K, rodar de novo. Veja que diminuiu mais um pouco. Ó. Agora eu vou centralizar esse novamente. E eu vou atuar nos agudos centrais, que é o 5. Ele está em 50K, eu vou configurar para 1K. Rodando aqui, veja a resposta do circuito. Então, uma variação aqui na faixa central, no lado dos agudos, e colocando aqui 100K, o valor máximo, temos essa inversão. Veja sempre aqui no 1 kHz. Agora eu vou fazer diferente, eu vou utilizar as diretivas aqui e vou atuar nos graves, que é o RV3. É um de 10K, então eu vou fazer o seguinte, ponto step, para variar este RV3, começando em 1 ohm, vou colocar 100 ohms até 9.9K, de 100 em 100 ohms. Rodando a simulação, nós vamos ver a variação na região esquerda aqui do gráfico, que são os graves. Olha só. Olha que bacana, hein? Tá aqui o módulo no centro do meu gráfico. Veja que para os agudos eu não tenho uma influência ali. Até 1 kHz tem um pouco, depois passa. E então, lá nas frequências mais agudas, eu não afetei. Eu variei apenas o ajuste grave. E de fato estamos vendo aqui a resposta dos graves, bem destacada e bem isolada. O que esperamos ver se eu variar os agudos? A mesma resposta, só que à direita, é claro, nas frequências mais agudas. Então agora eu vou deixar de novo no centro o ajuste de graves e o ajuste de agudos, que aliás o de agudos, tá certo, é o RV4.
Então vou utilizar a diretiva .step e vamos variar aqui, esse é de 100K, vamos de 1K a 99, de 1 em 1K. Rodando a simulação, temos um erro de sintaxe aqui. .step param RV4, 1K, 99K, 1K, RV3, sim, aqui eu esqueci de remover o step. Agora vai dar certo. Então rodando para os agudos, olha só que bacana, nós vemos uma variação nos agudos aqui, ó. Então perceba que a partir de 1 kHz, a curva afetada é a dos agudos. Na realidade, o centro aqui dos graves é 5K, porque é um potenciômetro de 10K. Aí a resposta vai ficar espelhada como desejamos. Ó, agora sim, essa é a resposta correta dos agudos. Então, aqui nos graves nós temos a resposta flat, variando os agudos. E aqui em 100 ele já começa a se manifestar. Acima de 1 ele varia totalmente ali até a faixa de 100 kHz. Eu consigo o controle perfeito dos agudos, então, com esta variação. Convido vocês para virmos para a bancada, ver na prática este equalizador, e vai ter teste de áudio também, fique até o final do vídeo. Venha comigo! Circuito montado aqui na prática, nós temos os 4 operacionais, então os LF356N, os ajustes todos aqui, profundidade, agudos, graves, atenuação ali de agudos, faixa intermediária, atenuação de graves, faixa intermediária, e os demais componentes do circuito, como você pode observar aqui. Alimentação mais e menos 9 volts, então vamos inicialmente fazer o teste dos sinais aqui e verificar na faixa de frequências o que eu consigo ajustar a partir destes trimpotes. Eu estou utilizando trimpotes. No esquemático estão representados como potenciômetros. Eu estou utilizando apenas para facilitar aqui, que potenciômetro teria que puxar vários fios, então o trimpote acaba sendo mais rápido de testar e mais rápido de ajustar com você aqui na demonstração do vídeo. No seu projeto final, utilize os potenciômetros conforme o esquemático. Canal amarelo do osciloscópio vai na entrada do circuito, juntamente com o gerador, onde eu vou variar a frequência de 10 Hz até uns 100 kHz para fazermos o teste dos ajustes. E o canal 2 vai na saída do circuito, que é este ponto aqui. O canal em azul servirá para verificarmos então estes ajustes. Já estou alimentando o circuito, ajustei o gerador aqui para 10 Hz, 2 volts pico a pico, 0 de offset. Liguei aqui a saída, vamos ajustar o osciloscópio, temos aí o sinal de 10 Hz, você pode verificar aqui a frequência. Muito bem, vamos fazer o ajuste de profundidade. Você vê aqui que ele atua sutilmente no nosso sinal. E verá que esse ajuste em particular atua em todas as faixas. E aqui os graves, ó. Então consigo deixar praticamente zerado aqui no ajuste de graves, ou dar um ganho no sinal de 10 Hz. Então essa é a faixa dos 10 Hz, vamos para 100 Hz. Veja que o nosso sinal tem uma fidelidade muito boa. Então em 100 Hz, veja que os agudos atuam praticamente nada. Os 10 Hz eu não demonstrei, mas provavelmente também não teria efeito algum. Eu consigo atuar sutilmente aqui no centro dos graves, onde estamos longe do 1 kHz, e o de graves atua de forma considerável. Consigo atenuar legal o sinal e dar um ganho no sinal.
Então vamos para a faixa central, 1 kHz. A típica faixa central do áudio. Então aqui o agudo já passa a atuar um pouco, bem como o seu ajuste central, só que bem sutil. Graves já não estão atuando mais tanto como você pode ver, um pouquinho menos. E aqui o central dos graves. Voltando um pouco para 500 Hz, veja que aqui eu tenho uma atuação um pouco maior do ajuste central dos graves. Ó. E os agudos é frequência superior a isso. Então vamos para 2 kHz. 2 kHz temos o ajuste de agudos atuando, já de forma bacana aqui, dando um ganho no sinal. E aqui o ajuste central de agudos atuando também, ó. Central de graves já cada vez menos. Então quando eu dou mais ganho no sinal aqui, você vê a presença desse ajuste. E vejo profundidade também se manifesta mais na região central. Vamos para os 20 kHz, lá o limite do audível. Então aí está o nosso sinal a 20 kHz. Resposta de agudos eu consigo atenuar legal aqui, frequência de 20 kHz, como você está vendo. Consigo atuar ainda na faixa intermediária. E os graves já não respondem mais, ó. Conseguimos separar bem esses canais, como você pode ver. E o ajuste de profundidade segue atuando. Até temos que cuidar para não saturar o sinal aqui. Eu estou entrando com um sinal relativamente alto, 2 volts pico a pico. Então vamos lá para os 100 kHz, que como a gente sempre conversa, a questão do áudio, apesar de não escutarmos frequências acima de 20 kHz, na realidade a maioria das pessoas já começa a não ouvir mais a partir dos 16 kHz. É importante que tenhamos uma fidelidade nas frequências acima de 20 kHz, até uns 100 kHz é interessante, para que consigamos uma fidelidade boa para os timbres transmitidos, os timbres do áudio. Então cada instrumento tem o seu timbre peculiar, que é composto de subharmônicas. E estas subharmônicas se manifestam nas frequências acima. Então, apesar de não escutarmos estas frequências, nós conseguimos, de certo modo, senti-las. Então isso é importante, nós temos que ter o controle nas frequências mais altas também. E aqui, obviamente, o sinal é controlado pelo ajuste de agudos, como você vê, pelo ajuste de profundidade aqui, de forma sutil. E nos graves, ele atua levemente aqui pelas características de realimentação, como você vê. Mas em geral nós temos um equalizador bem interessante aqui, desenvolvido com poucos componentes e baixo custo. Então passei todo o espectro de frequência com você, o importante para o áudio, 10 Hz até uns 100 kHz, variando os ajustes, e você viu na prática que estamos conseguindo atuar nas frequências específicas desejadas e temos uma fidelidade muito bacana do circuito. Veja que é uma senoide aí perfeita. Então significa que o áudio transmitido terá também uma resposta muito boa e fiel. E falando em áudio, vamos agora fazer o nosso teste final do circuito, conectando uma música e um amplificador na saída aqui, para ver se conseguimos ajustar os graves e agudos. Para o teste final do nosso equalizador paramétrico, eu vou utilizar o amplificador de áudio em classe AB que demonstramos na última clássica de sexta. Está aqui ele, se você não viu, recomendo que assista, é um circuito bem interessante para você que gosta de eletrônica analógica e amplificadores. E eu vou ligar a saída, aliás eu já liguei aqui a saída do equalizador, na entrada do amplificador, e temos aqui a caixinha de som conectada na saída do amplificador.
Eu vou entrar com o sinal do computador aqui no equalizador e aí eu vou atuar nos ajustes para vermos a diferença. Então você vai conseguir perceber um pouco dos ajustes aí. Eu estou captando com o microfone de lapela, não é então uma percepção tão boa assim para os ajustes, especialmente na faixa dos médios, mas você vai conseguir perceber o ajuste deste equalizador. Então eu vou rodar o clássico Mumble para fazermos estes testes com você aqui, concluindo a nossa clássica. Então vamos lá. Já está rodando, então vamos ajustar aqui os agudos, mais agudos, menos agudos, graves, mais graves, menos graves. Então perceba que se eu remover aqui agudos e graves, nós temos uma resposta mais média do nosso sinal. Ó, vou dar um pouco de volume. Aí o som perde um pouco da vida dele, não é? Os ajustes intermediários, então. Deixa eu repetir a música. Aí estão os ajustes intermediários. E o de profundidade. Acredito que foi possível ter uma boa noção, então essa foi a clássica de hoje. Monte esse equalizador, faça os testes por conta própria e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se quer mais projetos de áudio como este, deixe nos comentários e deixe o seu like. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kids Channel. E esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Maratone o canal, temos muito conteúdo aqui para você, quase 4.000 vídeos. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Bons projetos, um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.